caminho onde nossas questões, nossos aprendizados vão ser encerrados. Mas certamente um ponto onde a gente vai culminar muitos conhecimentos para poder forjar nosso caráter e desenvolver mais para Cristo. Para que as pessoas possam ver em nós essa firmeza, esse caráter, né? Essa estrutura do Senhor, para que aquilo que a gente fale possa assim gerar impacto no mundo. Porque a nossa vida vai ser consolidada não por expectativas frustradas, mas por uma realidade concreta de vivência com Cristo. Para que as pessoas possam ver realmente uma vida diferente de nós. Porque as palavras só trazem impacto, as palavras só movem os corações se a nossa vida falar por si própria. Então a nossa vida tem que ser uma vida de clamor, uma vida de experiência, uma vida de profundidade e densidade com Deus. E é isso que a gente espera que você possa aprender nesse terceiro dia também. Que nós possamos aprender nesse terceiro dia, né? E que eu te convido nesse instante agora, inicialmente, a adorar o Senhor Jesus com canções. A gente também adora o Senhor com a palavra. A gente também, quando ouve a palavra, quando a gente aprende, quando a gente é educado, ensinado, instruído, a gente também louva o Senhor. Mas nesse instante eu quero que se desprenda de outras coisas. Porque às vezes a gente vem para cá com preocupações, com outras questões nossas pessoais, o que é muito normal, a gente não consegue desligar o botão, né, quando chega aqui dentro. Mas eu te convido a fazer parte disso, a experimentar, a tentar por um instante deixar as outras coisas que acabam te consumindo no dia a dia para se dedicar unicamente à adoração ao Senhor Jesus. Para que você possa tirar um tempo de qualidade. Porque a gente não precisa ficar 3, 4, 5, 10 horas para se louvar o Senhor. Se a gente tirar 20 minutos de adoração para Deus, mas fizer isso com o coração devotado, pensando, refletindo o que estamos cantando, naquela palavra, e ela passa pela gente, aquilo é como um rio de águas vivas que vai transformando o nosso coração, a nossa mente, e vai nos fazendo fluir na presença do Espírito Santo. Então eu quero te pedir que você não cante, mas que você adore, que é um movimento bem diferente. Cantar é quando você repete palavras de modo harmônico. Adorar é quando você se envolve. Então eu te peço que você possa ter um envolvimento com o Senhor nesse momento. Vamos fechar nossos olhos para que a gente possa convidar o Espírito Santo para conduzir esse culto. Para que não seja um culto conduzido pela Vertical, pela Igreja ou pelo pastor Samuel, ainda que todos nós tenhamos uma certa construção nesse culto, mas que o fio condutor, que é aquele que vai dar o direcionamento, seja o Espírito Santo. Para que o norte não seja a nossa adoração, ou o nosso coração, ou o nosso ego, mas o coração do Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos em Tua casa, Deus, para conhecermos mais de Ti, para Te adorarmos, Deus, para Te bendizermos, para glorificar o Teu santo e glorioso nome, Deus. Deus, agradecemos porque Tu és santo, Tu és justo, a Tua graça, Deus, Tu expõe nosso entendimento, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Deus, conosco. O Senhor tem sido fiel, justo, Deus, verdadeiro, cumprindo Tuas promessas em nossas vidas, e nós, Deus, muito embora falhos, queremos viver contigo, Deus, na tua dependência, Pai, debaixo das tuas asas, Deus, na sombra, Deus, do Onipotente, Deus, a gente quer ser cuidado por Ti, Deus, em todo instante. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, porque nós, com liberdade, podemos nos unir numa igreja para adorar o Teu santo e glorioso nome, Deus, convidar pessoas para que elas também possam compartilhar dessa experiência contigo, Deus. E nós queremos que hoje seja mais uma noite, Deus, de envolvimento com o Teu Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui cada vez mais consolidados e estruturados em Ti, Deus, na Tua palavra e nos Teus objetivos para nossas vidas, Deus. Abençoa os louvores, abençoa cada ação desse culto, Deus, cada escolha, cada palavra, Deus, cada momento, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés.
buscar a santidade do Senhor para que a gente possa fazer diferença no mundo. Ela vai totalmente ao encontro do que a gente tem pregado no nosso congresso. Sobre a gente poder ser uma diferença para que o doente saiba onde ele pode encontrar água viva. E a palavra do Senhor fala que nós somos instrumentos do Senhor, nós somos vasos do Senhor. E para a glorificação do seu santo e glorioso nome. Amém, amados? Então canta com a gente assim, ó. Quero fazer valer. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Mais uma vez. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se
a gostar da Denise já sabendo disso. Tinha espelho em casa. Se hoje é gritante a diferença, há 20 anos atrás era mais ainda. Porque eu era adolescente, cheio de espinha, magro pra caramba, sabe? Não tinha discernimento espiritual nenhum, eu repartia o cabelo pro lado, meu irmão. Pra gente não dá, pastor. Ou a gente raspa, ou a gente, sei lá, mano. Esse negócio de meter gel, isso é do diabo pra gente. Tá cercado de assassinos de sonhos. Tinha um monte de gente pra jogar um balde de água fria em cima de mim. Ninguém ia me ajudar não, cara. Se eu compartilhasse com qualquer pessoa, com qualquer garoto, os caras iam dizer: "Ei, Zé, ele mata teu cabeça", sabe aquelas histórias sempre? Não, a única pessoa que eu compartilhei foi com meu pai. Porque eu acho, sabe, que, né, a referência de Deus para minha vida e tal, então eu fui falar com ele. Eu falei: "Pai, olha", e eu nunca falei com meu pai sobre negócio de namoro e tal, sabe? Meu pai sempre foi pastor.com, até dentro de casa, sabe? Pastor. Então, raramente a gente falava dessas coisas, mas até que eu virei para ele e falei: "Pai, deixa eu falar um negócio pro senhor, eu tô gostando de uma menina." Ele é mesmo? Que é uma menina? Aí eu, cheio de medo, falei: "Caramba, meu pai vai dizer pra eu cair na real, meu pai vai dizer pra eu me olhar no espelho." Aí eu fui enchi um monte de ar, falei: "Denise." Ele: "Quem?" Eu: "Denise." Ele: "Quem?" Eu: "Fala direito." Eu: "Denise, pai, tô gostando da Denise." Aí ele olhou pra mim: "Denise? Denise é uma mulher de Deus." Ele não se apegou na questão física, ele se apegou na questão espiritual. Aquela palavra, meu irmão, você não faz ideia do que ela fez comigo. Eu falei: "É nisso que eu vou me apegar também." Toda a minha oração eu dizia: "Senhor, ela é uma mulher de Deus." Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Quando não deu mais para esconder, ela entregou nas mãos de Deus. As águas sempre na Bíblia simbolizaram a vontade de Deus, né? Você se lança, Ezequiel capítulo 47, né? O anjo vem com o cordel de medir e mede águas que batam na sua canela, batam no seu joelho, batam na sua cintura, ou águas que cubram todo o teu corpo, né? Ser de Deus, ser íntimo, submergir nas águas, entregar-se para as águas. Então, quando Joquebede pega Moisés, coloca Moisés no cesto, coloca o cesto nas águas, ela está dizendo: "Senhor, agora é contigo. Agora é contigo, não tenho mais como esconder." Eu fico imaginando, sabe, que com toda a fé daquela mulher, ela deve ter voltado para casa com o coração apertado. Já era. Perdi meu filho. Só que a filha mais velha dela, Miriam, irmã de Moisés, decide acompanhar o cesto. E ela vê o momento exato em que o cesto passa no rio Nilo, e a filha de Faraó desce para se banhar. Miriam vê a filha de Faraó pedindo para tirarem o cesto de dentro da água. Miriam vê a filha de Faraó abrindo o cesto e vendo a beleza de Moisés. Miriam vê a filha de Faraó decidindo adotar aquela criança. E Miriam, cheia de Deus, se aproxima, se apresenta e dá a ideia de chamar uma hebreia para amamentar aquela criança. Garoto esperto. Ela já estava pensando na mãe. Ela não só estava pensando em dar a boa notícia para a mãe de que o filho estava vivo, de que o filho estava sendo adotado simplesmente pela família mais rica do Egito, como também dar a boa notícia de que ela, Joquebede, teria contato com esse filho. Eu fico imaginando, sabe, Miriam batendo na porta de casa dizendo assim: "Mãe, você não sabe o que aconteceu?" "O que aconteceu? Ele morreu? O jacaré engoliu ele?" "Não, mãe. A filha de Faraó pegou ele. Falou que vai cuidar dele." "É mesmo? Ele está vivo?" "Está vivo, mãe. Vai ser bem cuidado, vai ser bem educado, vai crescer no palácio." "Ah, graças a Deus. Que bom, não está comigo, mas pelo menos não morreu." "Não, mãe, você não está entendendo. A filha de Faraó está precisando de alguém para amamentar ele. E eu bem disse que a senhora podia fazer isso. Vai lá, mãe. A senhora vai amamentar seu filho." "Aleluia." "Melhor, mãe. A filha de Faraó falou que vai te dar um salário, vai te pagar para fazer isso." Porque Deus transforma a maldição em bênção. O fato é que Moisés cresce, e com ele cresce toda a esperança do povo hebreu. Ele vai tirar a gente daqui. Ele vai acabar com a escravidão. Ele é o libertador. Só quando ele chega aproximadamente 40 anos, eu acredito que ele já estava, sabe,
também já estava vendo que Moisés ia dar problema para ele. Esse cara vai revolucionar coisas aqui dentro, vai me dar problema e tal. Aproveitou daquela situação e disse assim: mata ele. Pronto. Agora a gente tem um motivo para matar ele. Ele matou um soldado egípcio, tem que pagar com a vida. Aí Moisés decide fugir para os campos de Midian e fica 40 anos lá. E eu creio que aquela pancada foi tão forte. Sabe, Moisés, ele talvez esperasse que de fato teria condição de libertar o povo do Egito. Talvez Moisés esperasse que Deus o usaria de maneira tremenda para libertar sua mãe, sua irmã, seu irmão, todo mundo. Só que, no meio do caminho, ele se ira e aí mata um soldado egípcio e de repente Faraó diz: vou te matar, some da minha frente. E aí ele então, eu acredito que entra numa depressão profunda. Porque 40 anos se passam e a Bíblia não me mostra Moisés construindo nada nos campos de Midian. 40 anos se passam e o que a Bíblia me mostra é Moisés tomando conta do rebanho do seu sogro. A gente está falando do príncipe do Egito. A gente está falando de um camarada que ele mandava e desmandava, de um camarada que estava numa hierarquia, numa posição muito alta na hierarquia do Egito, e aí de repente vai para os campos de Midian e vai cuidar do rebanho do seu sogro e fica 40 anos cuidando desse rebanho. Moisés não tem nem a capacidade de desenvolver o seu próprio rebanho. Alguma coisa estava errada. De repente uma depressão. Porque não é porque a gente é crente que uma pancada não leva a gente à depressão. Não é porque a gente é crente que uma pancada não nos leva à decepção. O fato é que Deus, na sua infinita misericórdia, vai buscar Moisés onde ele estava. Um dia ele decide levar o rebanho para o alto do monte, para talvez respirar ar puro, e aí a sarça começa a arder na frente dele. Ele fica maravilhado, uma árvore pegando fogo, mas não sendo consumida pelo fogo. E aí ele ameaça correr para perto, e Deus diz para ele: ei Moisés, não chegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Ele obedece, tira as sandálias dos pés, e de repente Deus começa a falar com ele: eu vou te usar agora para libertar o meu povo. Você vai voltar ao Egito, e você vai tirar o meu povo daquele lugar. Você vai libertar o meu povo da escravidão. Mas eu, Senhor, não, Senhor, eu não sei falar. Fica tranquilo, eu já estou tocando no coração do teu irmão, ele vai ser o teu ajudador. Eu vou falar para você, você vai falar para Arão, e Arão vai falar para Faraó. Ah, Senhor, mas eu diante do Faraó digo o quê? Falo que quem me mandou, vai lá e diz que o eu sou te mandou. Não sei se você já parou para pensar por que Deus disse que ele é. Ele podia dizer: vai lá e diz que Jeová Rafá te mandou, o Deus que sabe. Vai lá e diz que Jeová Jireh te mandou, o Deus provedor. Não, ele não limitou a área de atuação, ele não limitou o poder. Ele disse: vai lá e diz que o eu sou te mandou. Glória a Deus. Eu vou liberar pragas sobre o Egito. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas no tempo certo ele vai liberar o meu povo. Cada praga, meu irmão, tinha um objetivo certeiro. As pragas não foram derramadas de maneira aleatória. Cada praga era para quebrar as pernas de um deus egípcio. Eles adoravam uma coisa. Vou compartilhar com você nessa noite. Deus responde a pergunta de Moisés com uma outra pergunta. Você quer saber o que fazer para o povo hebreu te seguir? O que você tem na mão? Aí ele diz: eu tenho uma vara. Aí Deus diz: joga no chão. Ele joga no chão. E a vara vira uma cobra. Como assim? A vara para mim é símbolo de autoridade. A vara é o símbolo do ministério. Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão? E Moisés diz: eu tenho ministério, eu tenho autoridade. Aí Deus diz: joga no chão. Ele joga no chão e vira uma cobra. Ué, está desconexo isso. Tem alguma coisa que não está dando liga. Eu estava lendo esse texto, para mim, me pareceu clara a revelação, querido. Escute, tem muita gente que está se apoiando naquilo que não é para se apoiar. Você pode ter um ministério, você pode cantar muito, você pode ter CDs gravados, você pode ter música tocando em rádio, você pode ter um programa de TV, você pode ser o homem mais inteligente da face
basear nisso e ponto, é uma cobra. Deus mostrou para Moisés: para o povo hebreu te seguir, você precisa entender que a vara só tem função se estiver debaixo da minha autoridade. Para o povo hebreu te seguir, você precisa entender que a vara só é instrumento de autoridade, ou só é um ministério abençoado se eu estiver usando você e essa vara. Amém, Jesus. E Deus prova isso de maneira tremenda, porque Ele manda Moisés jogar a vara no chão, ela vira uma cobra, e depois Deus diz assim: agora pega pela cauda. E presta atenção, meu irmão, ninguém quer pegar uma cobra, mas se tiver que pegar, não pegue pela cauda. Se você pegar, ela vai te arrebentar, ela vai te picar, ela vai se enrolar toda em você. Qualquer pessoa que caça uma cobra, pega ela pela cabeça, porque se você segurar a cabeça, você imobilizou a cobra. Mas Deus disse assim: não, debaixo da minha autoridade, as coisas que parecem naturais, as coisas que parecem normais, não são, e as que parecem loucura, são aquilo que vão pautar o teu ministério. Debaixo da minha autoridade não é do jeito que você pensa, mas é do jeito que eu penso. Aleluia, Senhor. Sabe, eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, queridos, porque às vezes a gente se garante demais no nosso tempo de igreja. Vou pregar hoje lá no Pastor Pedro, então, poxa, eu tenho muito tempo já como pastor, eu tenho músicas conhecidas, eu tenho trabalhado isso na minha mente para ser totalmente dependente de Deus, porque senão vira uma cobra e daqui a pouco me pica. Porque a música, por exemplo, que é o que eu tenho como uma das linhas principais do ministério, a música é um veículo de emoção, e eu não preciso de verdade de unção para te fazer chorar. Isso é uma coisa que eu acho terrível de se dizer. Tem gente que diz: não, você vai ministrar o louvor e de repente você canta uma canção e se chorou é Deus. Não, que isso? Roberto Carlos está fazendo todo mundo chorar o tempo inteiro, com as mesmas canções, com o mesmo penteado, com a mesma roupa, o eterno azul, camisa branca, o eterno branco, camisa azul, com o mesmo pedestal, com tudo igual, meu irmão. Ele continua fazendo as pessoas chorar. Mas por que ele faz isso? Como ele consegue isso? Ele descobriu a veia, sabe? E não é difícil, não. Você, ao longo da tua caminhada, descobre a música certa para a hora certa, você descobre a palavra certa para a hora certa. Se eu disser assim: Deus hoje está liberando uma bênção sobre a tua vida, vai te curar dessa dor de cabeça, meu irmão, pelo menos uns 5 aqui sofrem com dor de cabeça. Isso não é profecia, isso é palpite. Se eu chegar no final do culto e falar assim: irmão, eu estava pregando, estava olhando por você, e Deus mandou te dizer que Ele tem uma bênção especial para a tua vida, é a bênção que você está precisando, a bênção que você está pedindo, recebe. É assim mesmo, irmão? Você vai dizer que é, porque todo mundo está pedindo uma bênção, todo mundo está precisando de uma bênção. Eu estou chovendo no molhado. Isso não significa que eu estou sendo usado por Deus. Agora, se eu me apego a essa esperteza, eu estou me distanciando cada vez mais de Deus, que traz a revelação, que conhece o profundo escondido. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Então, Moisés, você volta lá e você vai falar para o povo hebreu o que eu mandar você falar. Você vai fazer com o povo hebreu o que eu mandar você fazer. E aí, meu irmão, Moisés então inicia ali uma temporada de milagres extraordinários. 10 pragas são liberadas sobre o Egito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois da 9ª, Deus diz assim: quero que vocês assem o cordeiro e celebrem a Páscoa. Mas a gente continua escravo. Não, esquece. Você é escravo, mas não deve mais pensar como escravo. Já era, sabe, uma tipificação da ceia. A Páscoa veio para mostrar para a gente o que seria a ceia. O que é a ceia? A ceia é a celebração de uma vitória que ainda não aconteceu, que a gente não vê com os olhos humanos, mas que já consegue ver com os olhos da fé. Eu tenho aprendido com Deus, querido, a não esperar um milagre para adorar, mas a adorar para o milagre chegar. Então vamos celebrar a Páscoa. A gente ainda está escravo, mas já pensa como livre. Eu quero vocês com cajado nas mãos, lombos cingidos, quero vocês calçados, celebrando a Páscoa. E aí, depois da celebração da Páscoa, vem então a última praga, a morte dos primogênitos. O faraó dá aquela baqueada e aí então libera o povo. O povo sai, e aí de repente, não sei se foi uma sugestão maligna, se foi um endemoniado, alguém chegou para ele e disse assim: você está liberando o povo porque esse povo dá azar, ok? Você está liberando o povo porque esse povo está trazendo má sorte, está trazendo problema para o Egito, ok? Mas por que você libera esse povo vivo? Mata todo mundo. Ele pôs ter ideia.
chama o exército, segue o povo hebreu e mata todo mundo. Só que aí Deus levanta uma coluna de fogo impedindo o povo do Egito de chegar perto do povo hebreu, abre o mar vermelho, o povo hebreu passa, 2 paredes de 500 metros de altura. É só você digitar lá no Google, profundidade do mar vermelho, você vai ver, 500 metros de altura, 500 metros de profundidade, é mais ou menos um prédio de 140 andares, magrezinho. Quando o último pisa fora, e aí a coluna de fogo já baixou, o povo do Egito já conseguiu, entrar no mar. Quando o último do povo hebreu pisa fora, o mar vermelho se fecha e acaba com o faraó e acaba com todo o exército de faraó. Aí lá do outro lado o reteté danado, meu irmão. Miriam pega o tamborim, começa a sapatear, canta que só o Senhor é Deus, Moisés também, todo mundo adorando, glória a Deus, aleluia e tal. E o currículo de Moisés já está aqui, ó. Libertador. O camarada derramou 10 pragas sobre o Egito e ainda, de quebra, abriu o mar vermelho. Tá bom, e agora, Senhor? Agora vai caminhando, porque eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Ok, vamos caminhar. Ei, Moisés, a gente está com sede. Senhor, o povo está com sede. Vai lá, Moisés, que aquela água amarga vai ficar doce. Aí, mais um pontinho no currículo de Moisés. Vamos caminhar, estamos com sede de novo, Moisés. Senhor, o povo está com sede de novo. Vai lá e fala com aquela rocha jorrar água. Moisés vai lá e a rocha jorra água. Não tem nada mais ou menos, já percebeu? Só tem troço de doido. Não tem nada mais ou menos. Sabe, é rocha jorrando água, é mar vermelho se abrindo. Ok. Aí ele continua caminhando. Ei, Moisés, a gente está com fome. Senhor, o povo está com fome. Aí cai pronto do céu. Não tem nenhuma palavra assim, ó, manda o povo jogar aquela semente ali e depois um dia vai nascer uma fruta deliciosa. Porque isso é fácil. Isso está dentro da nossa compreensão humana. Não, vai cair pão do céu. Ah, esse pão é legal, mas a gente quer carne, Senhor. O povo quer carne, aí Deus manda as aves. Ah, mas a gente vai se perder à noite. Não, fica tranquilo, vou colocar uma coluna de fogo. Imagine, não tem luz, você está no meio do deserto, com frio, meio perdido, mas tem uma coluna de fogo. Ah, mas Senhor, e durante o dia, se a gente se perder e tal, não, vai ter uma coluna de nuvem. Só coisa tremenda, só pancada na moleira, não tinha nenhum milagre mais ou menos. Se Moisés, e aí eu já estou caminhando para o final da mensagem, se Moisés estivesse vivo nos nossos dias, com esse currículo, eu pergunto a você, qual seria o estádio de futebol que comportaria a multidão se ele fizesse uma cruzada aqui no Rio? Ó, Moisés vai vir no Rio. Primeiro que aparecer na Globo. A Globo do diabo. Do capeta. A Globo do capeta do diabo. Botar. Maracanã recebe Moisés pela primeira vez. E aí aparecer as cenas, meu. Igual na novela. Maravilha. E aparecer as cenas todas. Ó, vamos imaginar que Moisés é carioca. Moisés aqui, ó. Moisés está aqui na Igreja Batista Nova de Jerusalém, aqui na Tijuca e tal. Mas tem um dia que ele foi pra praia e tal. Quando ele chega lá na praia, tem um povo lá que está fazendo um luau. A galera jovem está fazendo um luau lá na praia, adorando o Senhor e tal. De repente, meu irmão, vem um arrastão. Os caras correm 15 fuzil e tal, passa tudo. Aí Moisés, que é membro dessa igreja, ele vê o arrastão, ele vê aquilo tudo. Senhor, e agora? Na minha frente estão lá, atrás de mim, tá? O comando vermelho. O que eu faço, Senhor? Aí Deus diz para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Pega a vara e toca numa. Aí você vai lá e toca na água de Copacabana e. Você tá rindo? Aconteceu isso de verdade. Aí o povo sai correndo, sabe? A galera toda que tava no luau, Moisés, vai, gente! Passa! E aí todo mundo passando, e aí Moisés vem, e os caras correm aqui também, nós vamos matar vocês, que não sei o que, quando o último pisa fora, uma flecha! De uma só vez, meu irmão, acaba com o comando vermelho inteiro. Uau! Pode parecer um troço de louco, mas aconteceu! Aí você imagine Moisés, que era membro aqui da igreja, que fez esse rebuliço. Meu irmão, no dia seguinte, já tem uma fila aqui. Os caras querendo conhecer Moisés. E programa de TV, todo mundo querendo saber como você abriu o mar de Copacabana.
Como é que você, numa só pancada, acabou com todo o comando vermelho? Como é que você matou todo mundo? Imagine. Tenta trazer Moisés, com todo o currículo dele, para os nossos dias. Imagine, Moisés saiu do culto aqui, subiu ali o Morro da Formiga e tal, tem que evangelizar, de repente um povo vira assim, Moisés, a gente está morrendo de fome, vocês estão com fome? Não, esse povo está com fome, de repente começa a cair pão no céu, aqui no Morro da Formiga. Imagine a fama de Moisés, o upgrade, como é que Deus jogou lá em cima o nome de Moisés. Amém. Infelizmente eu te falo, se fosse nos dias de hoje, o cachê de Moisés seria impagável. Se fosse nos dias... Olha, eu já cantei em igreja que eu entrei e saí e não consegui cumprimentar o pastor. Eu entrei na igreja, o pastor entrou por uma portinha no fundo, subiu, falou, não sei o que, olha e tal. Aí alguém foi, chamou a gente para cantar e o pastor ficou sentado. Acabou o culto, o pastor saiu pela portinha do fundo. Até agora eu não sei se o pastor estava de perfume, eu não consegui chegar perto dele, porque ele era o pastor. Já cantei numa igreja que não sei por que colocaram o meu carro estacionado, mandaram estacionar o meu carro no estacionamento do pastor. O estacionamento do pastor cabia uns 20 carros. O estacionamento do pastor cabia uns 20 carros. Aí botaram o meu carro lá também. Quando acabou o culto que a gente foi embora, eu, sem saber, abri a porta assim para poder chegar, acessar o estacionamento. A pessoa que estava do outro lado foi e bateu a porta. Aí eu tomei um susto. Aí daqui a pouco ele abriu e disse assim: espera! Falei, ok. Eu não sabia que não podia entrar. Aí depois de muito tempo, agora você pode passar. Falei, desculpa, irmão, não sabia e tal, estava tendo algum problema. Não, ninguém pode chegar no estacionamento se o pastor não sair antes. Ninguém entrava no carro. Está passando mal, a mulher está em trabalho de parto. Espera, quando o pastor descer, ele pega o carro dele, vai embora. Depois que o pastor for embora, aí você pode chegar no seu carro. Imagine Moisés envolvido com isso. Imagine. Por que tem uns pastorzinhos, cara? Tem os caras não fizeram 0,01% do que Moisés fez. E os caras já se acham. Moisés, no alto da sua fama, de repente ouve a voz de Deus. Deus aparece para ele e diz assim: ei Moisés, está tudo tranquilo aí? Imaginando, tranquilo, senhor. Tranquilo, qual a novidade aí, senhor? Tem um mar aí para gente abrir, um negócio aí. Deus disse para ele assim: Moisés, eu preciso bater um papo contigo, vamos subir um monte. Qual monte? Vamos subir o monte Sinai. Quero bater um papo com você. Aí ele sobe o monte Sinai com o Senhor, e diz a Bíblia que o Senhor some, deixa ele lá no alto do monte, e Moisés não ouve nada e não vê nada durante 6 dias. Eu sou muito curioso, sabe? Eu estava lendo o texto, e aí eu perguntei para Deus: Senhor, por que o Senhor levou Moisés para o alto do monte Sinai e deixou ele 6 dias sem ouvir nada? Eu perguntei isso para Deus. Olha, tem algum mistério aí. Vai nascer uma música, vai nascer a mensagem desse mistério aqui. O Senhor me mostra. E aí eu fui para a Rodapé, fui para Google, fui pesquisar. E de repente peguei um livro de geografia bíblica e estava tentando achar alguma coisa. E aí eu descobri um negócio que pode não parecer ter nada a ver, mas que foi a revelação. O Monte Sinai é o mesmo monte que o Horeb. O Monte da Sarça, sabe? O Monte Horeb é o mesmo monte que o Sinai. Na verdade, Sinai é a maneira que os gregos escrevem acerca do Horeb. E Horeb é a maneira que os judeus escrevem, mas é o mesmo monte. Quando eu vi que é o mesmo monte, eu entendi que depois de Moisés ter feito um monte de coisa e estar com um currículo aqui em cima, Deus disse para ele assim: ei Moisés, vamos subir no alto do monte no início? Aquele primeiro monte, o Monte Horeb, vamos subir no alto desse monte que eu quero levar um papo contigo. E aí Deus deixa ele 6 dias lá sem falar nada. Aí começou a fazer sentido. Olha, o Senhor queria levar Moisés para o alto do monte do início para fazer ele pensar. Moisés estava sem tempo de pensar nisso. Moisés precisava de uma autoanálise. Moisés precisava parar para refletir. E
me permita conjecturar. Eu imagino, sabe, Moisés no alto do Monte Benício medindo a distância da onde ele estava para onde a sarça ardeu. Eu fico imaginando, sabe, Moisés naqueles 6 dias, meio que sem ter o que fazer, pensando assim, eu estava aqui, quando de repente tomei um susto. Eu estava aqui com a ovelha fulana e o bode ciclano, e a gente estava aqui, e de repente um barulho enorme, como se estivesse pegando fogo, um negócio. Tomei um susto no meu coração, veio a boca e ouvi um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Sobrenatural. Eu fico imaginando, sabe, Moisés sentindo um arrepio. Lembrança. Assim como, pastor, o senhor falou de uma palavra profética que começou a fazer meu coração palpitar. Lembrança, autoanálise. De repente eu me senti, sabe, quebrantado, emocionado. Eu fiz uma viagem para um momento onde eu não tinha a menor expectativa ou perspectiva ministerial. Em 98, né, eu cantava com a Aline Barros. Eu, Denise, a gente fazia vocal para a Aline. A gente não fazia ideia de que a gente teria o nosso CD, de que Deus tinha um trabalho para a nossa vida. Quando a gente parou de cantar com a Aline, que a gente poderia pensar em fazer um CD, o vento soprando na Nova Jerusalém, e aí imagine, de repente, o Igor, né, que tem uma banda aqui bacana, tocando e adorando a Deus com ele, olhando para trás e não vendo mais ninguém, porque o vento soprou e a banda toda foi embora da igreja. Nessa hora Deus liberou essa palavra, eu não tinha a menor expectativa. A gente tocava lá na igreja, meu irmão, pensa no ministério do louvor ruim. Mas ruim mesmo, era o nosso. Em 2000, a gente tocava, eu dei aula de bateria para um garoto, porque o meu instrumento era bateria, mas não dava para eu cantar e tocar, então eu dei aula para um garoto, o cara tinha 11, 12 anos, mas sem coordenação motora ainda, com dificuldade para tocar, mas falei, vai garoto, vamos embora. Peguei um violão e não sabia tocar violão, só sabia tocar em som, não sabia dar uma pestana, meu irmão, toda hora eu gritava, só a igreja, porque eu não sabia dar nota. Deixava a igreja cantando direto, vai mais uma vez, só a igreja assim, me mostra aqui a nota assim. Terrível. No mesmo ano a gente gravou o primeiro CD, como assim? Como? Essa canção Segurança, a primeira canção que a gente cantou aqui, Deus me deu dentro dessa confusão toda. Eu não mandei um CD demo para MK, né, para dizer assim, o Dona Beleza só podia lançar. Não, Deus alcançou um técnico de som lá na igreja. O camarada começou a dar testemunho dentro da MK, porque ele trabalhava lá na MK e ele xingava palavrão, os cantores odiavam ele porque ele era oprimido, mas a vida dele foi transformada. De repente um dia a Dona Beleza foi, procurou ele e falou, o que houve? E ele disse, eu aceitei a Jesus lá na Nova Jerusalém, e ela virou do nada e falou assim, grava o CD deles e traz para mim. Ela não me conhecia, não sabia nada de mim. Como é que grava um CD assim? Traz para mim, não tem louvor, não tem ministério, não tem músico. Aí Deus foi dando, sabe? Deus foi colocando. Amém, aleluia. Agora imagine, estou bombado na mídia, meu irmão, estou arrebentando. Aí Deus diz assim, ei Samuel, vamos bater um papo. O que foi, Senhor? Vamos ali no alto do Monte Benício que eu quero conversar com você. Aí Deus me deixa 6 dias lá quietinho e eu começo a lembrar, caramba, um dia não tinha músico nenhum, um dia não tinha experiência nenhuma com música gospel, um dia a nossa igreja estava vazia, chorando porque tinha sofrido um racha, um dia a gente estava cantando lá, sabe, um povo quase que precisando de um empurrão porque não caminhava, porque não andava. Obrigado pela tua misericórdia. Eu fico imaginando Moisés no alto do Monte do Início, pensando assim, caramba, minha agenda está bombada. Sou o maior conferencista do Oriente Médio. O maior conferencista. Todo mundo me conhece e tal. Mas há quanto tempo eu não tiro a sandália dos meus pés? Caramba, aqui foi a primeira vez, o primeiro lugar que eu tirei a sandália dos meus pés. Fazia isso direto, agora eu já não tenho tempo para fazer isso. Porque agora eu sou cara, porque agora a responsabilidade ministerial rouba o meu tempo. Eu fico imaginando Moisés chorando na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar às primeiras obras. Eu estava ouvindo o livro falando do tema do congresso,
E ele estava falando sobre constância. Só existe constância se existir ponto de renovo. Se só tivesse dia, a gente não teria condição de continuar sonhando. Mas exatamente porque tem noite que a gente diz assim, amanhã vai ser melhor. Se não tivesse virada do ano, você sabia que o calendário foi criado por Deus? O homem só calculou o calendário. Mas existem 365 dias do ano porque Deus quis. Existe primavera, verão, outono e inverno porque Deus quis. Deus fez a terra rodar em torno de si mesma e rodar em torno do céu de maneira cronometrada para estabelecer para nós um ponto de renovo. Meu irmão, todo dia a gente faz uma oração dizendo, Senhor, que amanhã seja melhor. Mas você já reparou que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro a oração é diferente? Ah, é misticismo? Não, é ponto de renovo. É Deus entendendo que para você ser constante você tem que dar uma parada, uma respirada e voltar às primeiras horas. Deus trabalha em ciclo. Ele diz assim, eu quero você constante. Para você ser constante, Aleluia. você tem que recomeçar. De vez em quando a gente está trabalhando no computador, né? Abre um programa, abre a internet, abre outro programa e trava tudo. Aí você tenta fechar e nada te obedece. Aí o que você faz? Reinicia. Deus quer um reinício. Deus quer um novo encontro conosco. Mas para quê, pastor? Se Moisés já era tão grande, porque Deus tinha coisas maiores para mostrar para ele. Deus tinha o tabernáculo para mostrar para ele. Deus tinha o Santo dos Santos para mostrar para ele. Deus tinha as tábuas da lei para dar para ele. E nada se compara às tábuas da lei, nada se compara à palavra do Senhor. Em Hebreus, eu termino a mensagem com isso, me desculpe ter tomado meu tempo, querido. Mas eu sou apaixonado pela palavra. Se eu tiver uma placa dizendo acabou, vira vigília fácil. Mas a palavra de Deus nos mostra em 2 Crônicas capítulo 5, na entrada da arca do Senhor no templo de Salomão, que só existia dentro da arca as tábuas da lei. Em Hebreus a gente vê que quando a arca foi construída, né, Deus deu a ordem para colocar dentro da arca as tábuas da lei, um pote com a porção do maná e a vara de Arão que havia florescido. Ué, mas então por que em 2 Crônicas 5, na inauguração do templo, a arca estava desfalcada? Segundo alguns estudiosos, simplesmente esses objetos sumiram. Existe uma outra vertente teológica que diz que esses objetos foram roubados. Eu não quero saber o que aconteceu. O que eu quero é a revelação disso. Que Deus me deu. Que Deus é bom, Ele ouve o nosso clamor. Toda vez que você lê a Bíblia, querido, mergulhe nela, diga, Senhor, só vou levantar quando o Senhor me revelar isso aqui, porque eu não estou entendendo não. Deus disse para mim, a vida do crente é como a arca. Às vezes você ora e parece que o céu está trancado. Não é porque você é crente que Deus vai te responder sempre de maneira imediata. Às vezes você clama e não tem um milagre, não tem o sobrenatural. Dentro da tua arca não tem a vara de Arão. O símbolo do sobrenatural às vezes some da tua vida. Não é porque você é crente que você não vai ficar desempregado. Não é porque você é crente que às vezes você vai, ter um banquete sem gaveta. Não, às vezes crente você passa de um mês para o outro no vermelho. Às vezes dentro da nossa arca falta o pote com a porção do maná. Não sei como é que você está aqui nessa noite, não sei como é que está a tua arca hoje, mas eu tenho certeza que se você é crente, o último objeto continua aí dentro. Porque céus e terra passam, mas a palavra do Senhor permanece. Você pode estar desempregado, mas você continua com a promessa. Você pode estar sem viver o sobrenatural, mas você continua com a promessa. Você pode estar doente, pastor Pedro pode ter orado, pastor Manuel pode ter orado, todo mundo pode ter orado, você continua doente. Mas ainda existe uma palavra, ainda existe uma promessa, ainda existe uma profecia, querido. E é isso que faz a diferença. Foi exatamente no alto do monte no início que Moisés alcançou essa revelação. Quando ele chegou lá no alto daquele monte, Deus disse para ele, ei Moisés, agora receba a minha palavra, porque mesmo sem milagre, mesmo sem público, mesmo sem CD gravado, mesmo sem ministério, a minha palavra vai te manter de pé.
cair do céu, a palavra vai continuar te dando alimento. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Eu só vou fazer uma oração, vou passar por